Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Viver o reino de Deus, andar na vontade de Deus, andar na verdade, expressarmos e revelarmos que somos filhos, não se trata do conhecimento que temos, do quanto de teologia sabemos, mas sim da maneira como vivemos e como expressamos Cristo ao mundo. Pois quando andamos na verdade, nós revelamos Cristo e manifestamos o Pai e a sua vontade. O testemunho de João e Pedro fala disto. Eles, diante do Sinédrio, além das palavras que confirmavam que tinham andado com Jesus, suas atitudes também expressavam isso. Diz lá em Atos 4, 13 e 14, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Então, qual é a questão fundamental? Não se trata simplesmente de quão profundo nós conhecemos as Escrituras, quanto dominamos o que está ali escrito, mas sim o quanto entendemos como devemos viver neste mundo. Isto que faz diferença. Eles tinham andado 3 anos, fugiram no momento, depois Deus os capacitou de uma maneira espetacular. Foi derramado o Espírito em suas vidas, eles foram feitos um novo ser, uma nova criatura. Pessoas que estavam alinhadas com a vontade de Deus. Suas palavras, sua maneira de agir, expressavam Cristo, revelavam a autoridade, revelavam a maneira de viver que expressava Cristo às pessoas. O que nós precisamos entender? Que a nossa vida não pode ser diferente. Nós devemos e temos que expressar Cristo. As Escrituras é a base das nossas vidas. Nela nós conhecemos sobre a vontade de Deus, sobre o querer de Deus. Mas o que nós precisamos entender fundamentalmente é muito simples. Se trata do aspecto de que fomos feitos um novo ser, uma nova criatura. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós fomos feitos à imagem de Cristo. Nós recebemos da mente de Cristo. Nós fomos criados de novo, um ser espiritual. Nós somos coparticipantes da natureza de Deus, capacitados, habilitados. Nós recebemos tudo o que precisamos para vivermos e andarmos na vontade de Deus. Entendermos isso é fundamental. O que precisamos fazer? Caminhar para a maturidade, amadurecermos, ou seja, nos despirmos da velha natureza, da natureza humana, da forma de pensar deste mundo, despir disto e nos revestirmos de Cristo. À medida que conhecemos como Cristo viveu, a maneira como ele expressava, como ele revelava o Pai ao mundo, nós devemos agir da mesma maneira. Nós fomos chamados para revelarmos as virtudes de Deus ao mundo, manifestando, ou seja, graça, misericórdia, compaixão, o amor de Deus. Nós precisamos entender que é por meio de nossas vidas, da igreja, da família, do povo de Deus, é que nós expressamos e manifestamos a multiforme sabedoria de Deus. Somos chamados para revelarmos o nosso Deus ao mundo, expressando com todos os nossos atos, nossas palavras, o Pai, para que ele seja conhecido, para que a terra encha do conhecimento da glória de Deus. Por isso, nossas palavras precisam estar alinhadas com as nossas ações, as nossas atitudes. Elas se confirmam, elas revelam autoridade, elas manifestam conhecimento. O que Pedro e João fizeram? Tinham estado com Cristo. Nós, à medida que crescemos, amadurecemos e conhecemos o Senhor, pois foi isso que ele disse, a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E a gente precisa entender que as nossas vidas precisam e têm que revelar Cristo às pessoas, na maneira como vivemos, nas coisas que fazemos, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, precisamos revelar a autoridade de Cristo, pois é ela que expressa o conhecimento de Deus. A gente precisa entender isso e viver segundo a vontade de Deus, andando na verdade, praticando as obras que glorificam o Pai.
não andando segundo a nossa maneira de pensar, nossa maneira gananciosa, egoísta, cheia de mentira, hipócritas, mas não podemos viver desta maneira. Nós não podemos andar dizendo que conhecemos a Deus e continuar a viver segundo uma maneira de pensar deste mundo. Precisamos renovar o nosso entendimento e buscar o conhecimento de nosso Deus, amadurecendo, nos comprometendo com sua vontade. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitar à vontade de nosso Deus e nosso Pai, como Cristo nos deu o exemplo. Que a gente entenda e que a gente possa se submeter e comprometer com o Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.